Larissa, linda. Olá. Boa Saudades. Boa noite, saudades. Já estamos no ar, né? Mais um sábado com o bate-papo, onde a gente espera manter o ritmo que a gente vem mantendo, a população fazendo perguntas e a gente com um convidado, hoje a Clarissa. Obrigado, Clarissa, bem-vinda. Clarissa é neuropsicóloga, né? E está propondo um bate-papo, não é uma grande apresentação. Vocês estão vendo aí embaixo o nome, né? TDAH. Isso vai ser a primeira pergunta que a gente faz para Clarissa, né? E esses dois nomes, né? Desatenção e hiperatividade. A gente tem ouvido vários apelidos para isso, né, Clarissa? É distraído, não presta atenção, não gosta de estudar, fica... Né? E isso até adultos, né? É engraçado que a desatenção é um tema que a gente... E um dos pedidos para você é que você até conte quando que a gente se preocupa, quando não se preocupar, quando é normal. E a hiperatividade, né? Que se fala, as crianças de hoje, o jovem de hoje, né? É difícil porque é muito estimulado, coisas de internet. Mas é isso. Então vamos começar falando um pouco, conceituando esses temas, né? Desatenção e hiperatividade. Antes da Clarissa falar, eu gostaria de agradecer ao pessoal da paróquia, né? Que está aí, olha, a gente tem várias pessoas da paróquia que estão online, né? Outras que não são da paróquia, ou seja, Clarissa, tem gente que você conhece, tem gente que você não conhece, porque a Clarissa está com a gente desde o início, né? Já vão 4, 5 anos, né? 4, 5 anos, né? E hoje eu falava com o pessoal e depois tive um retorno, né? Assim, cheguei agora da paróquia, né? Estava trabalhando lá até agora. E aí eu cheguei da paróquia e as pessoas diziam assim, nossa, não vejo a hora de ouvir a Clarissa, porque a Clarissa cuida dessa pessoa, cuida daquela pessoa, então tem gente que você vai falar e é gente que você cuida. Que joia! Que prazer! Tem gente aí online que você cuida. E tem gente que não te conhece ainda, mas vai te conhecer. Depois você deixa aí o teu contato, né? Com certeza. Para as pessoas te procurarem um pouco. Obrigado, Clarissa. Obrigada a vocês, obrigada a Marcelo, pelo convite. Boa noite, pessoal. E primeiro, então, vou explicar o que é a sigla TDAH. TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse transtorno, ele é um transtorno do neurocomportamento. O que isso significa? São pessoas que têm sintomas persistentes de desatenção, hiperatividade e impulsividade, né? Então, ele é um transtorno que ele acomete mesmo a função cerebral. Por isso que, muitas vezes, é necessário ter um tratamento, uma equipe multidisciplinar mesmo, né? Porque existem neurotransmissores aí afetados, como a dopamina e a noradrenalina. A dopamina, ela é responsável por essa parte de atenção, de planejamento, né? Do fazer mesmo. E a noradrenalina, ela é responsável por essa questão mesmo da pessoa, das emoções da pessoa, né? Já tem também estudos de imagens mostrando que o cérebro de pessoas com TDAH existem também campos menores do que de pessoas que não têm TDAH. Então, tanto o hipocampo quanto a amígdala cerebral, elas são menores do que uma pessoa sem TDAH. Então, aí fica muito claro que o TDAH ele é um transtorno neurológico, né, que ele precisa de muitos cuidados, que realmente, como você falou no começo, Marcelo, não é uma pessoa que é preguiçosa, não é uma pessoa que não tem vontade de fazer, não, é uma pessoa que não consegue, é diferente, é uma pessoa que precisa de ajuda, né, para esse quadro dela. E aí é muito importante que ela tenha um acompanhamento psicológico, né, que ela tenha acompanhamento psiquiátrico, que ela tenha acompanhamento psicopedagógico. Tudo isso faz com que essa pessoa desenvolva mais rapidamente. Porque se ela deixar
os sintomas sem ser cuidada, ela tende a não desenvolver como ela poderia. Porque não é um transtorno limitante. A gente não está falando de um transtorno que limita. Essa pessoa nunca vai conseguir ter um trabalho bom, essa pessoa nunca vai conseguir ser alguém. Não, muito pelo contrário. Geralmente são pessoas muito inteligentes. Elas conseguem. A única coisa é que elas precisam de um acompanhamento por trás disso. Né? Não. Espera que eu tenho que desativar uma Tudo coisa. bem. Pode continuar. Então, o TDAH, ele é classificado, ele tem 3 tipos que a gente classifica a pessoa. Então, a pessoa pode ser classificada com predomínio de desatenção, ela pode ser classificada com predomínio de hiperatividade e impulsividade, ou ela pode ser do tipo combinado, que ela apresenta tanto a desatenção, quanto a hiperatividade e a impulsividade. Né? Pode falar. Você disse que tem a ver com a formação física, inclusive. Sim. Isso é percebido a partir de que idade? Pode surgir a que momento da vida? Então, isso é um quadro genético, né? Exatamente. Então, a criança já nasce com o TDAH e vai morrer com o TDAH. Não tem cura. Então, geralmente, os sintomas começam a aparecer no início ali da fase escolar da criança, por volta de uns 7 anos de idade, você já começa a ver que ela é uma criança diferente das outras na parte de alfabetização. Né? Então, ali ela já começa os sintomas. Ela começa a ter alterações comportamentais, né, que dificultam o relacionamento delas. Elas começam a ter um quadro de desatenção muito grave. Elas começam a ter... Muitas desenvolvem a hiperatividade. Mesmo as que não têm hiperatividade, elas têm a inquietude. Sim. Nela, né? Então, geralmente a professora consegue fazer essa análise e ela passa para os pais, porque é uma criança que se destaca perante as outras, sim. Então, isso começa bem na infância. Aí que a gente consegue ver a diferença mesmo de quando é um transtorno, né, de quando não é. De quando, se a pessoa desenvolveu lá com 12, 13, 14 anos, algumas características, a gente consegue ver que talvez não seja um TDAH, porque o TDAH ele dá sinais bem no início da vida escolar mesmo. Certo. Né? Não é, ela tem que apresentar também, no mínimo, 6 meses de sintomas. Então, às vezes, a criança está passando por um momento difícil, ela apresenta esses sintomas. Aí já vão e classificam ela como, né, como TDAH. E muitas vezes não é. Ela só está passando por uma fase difícil que ela está apresentando esses sintomas. Certo. Né? Pode falar. A Dolores, que é uma pedagoga que trabalha com criança, né? Ela fez uma pergunta aqui. Ela quer saber, para levantar esse diagnóstico, quais os procedimentos? Então, primeiro, a escola. A escola é muito importante. Então, seria uma entrevista com o professor dessa criança, né? Depois, uma entrevista com os pais, né? Por que que acontece? Essa criança, ela precisa apresentar os sintomas tanto na escola quanto em casa. Se ela apresentar só na escola, só em casa, a gente pode ver também que não é um TDAH. Né? Então, é necessário que essa criança ela comece a apresentar os sintomas, pelo menos em 2, 3 lugares os mesmos. Agora, se em cada lugar ela é de um jeito, ela já não é uma criança com déficit de atenção. Ela deve ter algum outro tipo de transtorno, ou talvez não está num bom momento da vida, né? Está com alguma dificuldade. Então, apresentar antes dos 7 anos, geralmente, né? Ter um respaldo escolar, conversar com essa escola e uma conversa com os pais. E quando você vê que ela tem um predomínio muito desatento, muito imperativo, né, e impulsivo, ou talvez com uma inquietude motora, né, você pode aí poder começar a pensar num quadro mesmo de TDAH. Se ela não apresentar sintomas em mais de 2 lugares, se ela não apresentar no mínimo de 6 meses, se ela não tiver dificuldade de concentração, de agitação, ela não é uma criança com TDAH. Aí você pode descartar o transtorno de TDAH. Certo. E, você disse, né, que pode ser momento que ela está vivendo. Quer dizer, hoje em dia, a quantidade de estímulos que as pessoas têm, né, eu fico imaginando, né, televisões, clipes, joguinhos, internet, né, isso causa uma agitação, que não chega a ser uma doença, né? Não chega a ser um TDAH. Mas
existem pessoas que têm esses sintomas de desatenção, né, distraídas, etc., que muitas vezes são criticadas, são marginalizadas, julgadas, né? Tem uma pergunta que eu acho que ilustra o que o Marcelo está dizendo. A Bianca de Seco, ela diz assim: boa noite, meu filho tem 3 anos e é muito agitado, desatento, ainda anda tão nervoso, com 3 anos, é muito cedo para levar um profissional? Eu acho que a pergunta ilustra bem o que o Marcelo está dizendo. Com 3 anos, não dá, como a gente não está na idade ainda de escolarização, de alfabetização, não dá para a gente ter muita certeza se realmente é um quadro de TDAH. Teria que esperar mais na parte de alfabetização, porque agora, por mais que eles vão para a escola, eles estão mais na fase de brincar, do lúdico, né? Pode ser uma característica? Pode, porque a criança apresenta mesmo desde novinha, mas ainda não dá para a gente ter certeza, né, se realmente é um TDAH. O certo seria começar já a observar essa criança mesmo bem de perto, para um pouquinho mais para frente a gente poder dar um diagnóstico ou não. Como eu falei, pode ser que seja, ou pode ser mera personalidade da criança também. Tem crianças que têm personalidade não ser um TDAH. Mas é uma criança para a gente começar, desde agora, já ficar de olho mesmo, porque quanto antes você consegue diagnosticar antes tratado, mais rápido essa criança desenvolve. Ô, Clarissa, é genético, ou seja, herdado pela genética? Genético. Vem dos pais, dos avós, de tios, é um quadro genético mesmo. É genético. É genético. Legal. Inclusive tem a coisa de configuração física, né? Você falou, os exames clínicos identificam. Já comprovam, já tem exames que mostram que pessoas com TDAH têm o hipocampo e a amígdala cerebral menor que pessoas que não têm. Então, já é comprovado por imagem mesmo essa alteração cerebral. Mas tem cura? Tem controle? Como é que a gente olha o futuro dessa pessoa? Não tem. Ela vai nascer TDAH e ela vai morrer TDAH, né? Porém, o que acontece? Com o passar dos anos, a tendência é o cérebro ir se formando e se fechando. O cérebro se forma e se fecha mais ou menos com 21 anos de idade, né? Então, geralmente, o TDAH vai diminuindo. O meu está formado. Que bom. Então, você vai ter TDAH. A tendência é que o TDAH ele vai diminuindo na adolescência e na fase adulta ele diminua mais ainda, né? Mas é depender também muito do quadro. Existem TDAHs mais graves e outros menos. Então, tem crianças que dizem que tem um TDAH, conforme vai chegando na adolescência, vai diminuindo e fica quase imperceptível. Tem pessoas que não, né? Que chega a adolescência, chega na vida adulta e o TDAH está lá forte ainda. Por isso que existem várias formas de tratamento, né? Tem alguns que só com psicoterapia você consegue ajudar, tem outras não, que necessitam mesmo da medicação para poder ter uma qualidade de vida melhor. Eu conheço um advogado com quase 50 anos, que é diagnosticado desde adolescente, e até hoje ele tem um remedinho, e que, por exemplo, para enfrentar um processo, ele fala assim, eu não posso ir de cara limpa, eu tenho... o risco de eu brigar com o juiz é enorme. A impulsividade que eu falei, né? Eles são muito impulsivos, eles fazem mesmo. Outra, eles têm muita dificuldade de organização e planejamento. Então, existem trabalhos que necessitam muito de você organizar e planejar para você efetuar esse trabalho. Se é uma pessoa que tem um TDAH grave, né, que ele não está respaldado, ele realmente não consegue acompanhar esse trabalho. Recebendo um diagnóstico agora ao vivo. Obrigado, Clarissa. Estou me sentindo feliz de saber disso. Estou brincando. Olha, eu acho que sim, mas a Dolores fez um comentário, acho bacana. Ela falou assim, no meu caso, na minha infância, nunca tive diagnóstico, claro. A gente não teve isso, né? Mas... tenho muito desses comportamentos, sintomas que são desde a infância. Minha terapeuta levantou a hipótese de TDAH, mas não nos aprofundamos, né? Pode ser. Eu acho bem bacana a gente trazer isso para a vida adulta, porque dá a impressão que é de criança, né? O pai e a mãe projetam na criança, né?
O professor projeta no aluno, eu projeto no meu fiel, enfim, eu projeto no meu paciente, e a gente esquece que somos nós. Tá, alguma coisa em nós. O que você acha disso, Clarissa? Então, respondendo à pergunta da Dolores, né, eu acredito que sim, né, que pode ser um quadro de TDAH que nunca foi diagnosticado e agora ela está tendo um acompanhamento e está tendo essa clareza, né? Pode ser, como eu falei, o TDAH ele vai para o resto da vida, a pessoa nasceu e vai morrer com TDAH. Sim, ninguém vai espichar o pavio, fazer ficar calmo, ficar tranquilo. Não vai mesmo, dependendo se ele é com predomínio desatento, predomínio impulsivo, não vai. Ele tem o controle, a gente consegue controlar, a pessoa tem uma qualidade de vida boa, normal, mas você achar que vai curar o TDAH, não vai. E muito importante também os adultos serem diagnosticados e tratados, né? Porque muitas vezes eles não conseguem desenvolver profissionalmente. Começam a ter aqueles sentimentos de, eu sou burro, né, eu não consigo, todo mundo consegue menos eu, entra numa depressão, que é muito comum, pessoas com TDAH têm comorbidades como depressão e ansiedade. Né? Então, a pessoa acaba entrando mesmo nesse quadro por não se achar capaz. E se ela tratar, se ela conseguir esse diagnóstico realmente se tratar, ela tem uma virada de vida enorme, mesmo porque não existe TDAH com QI abaixo da média. Eles são sempre no mediano ou acima, eles são sempre muito inteligentes. Normalmente muito inteligentes. Então, assim, é uma judiação, né? Você não conseguir um tratamento adequado para poder desenvolver essa sua inteligência, porque não adianta ser inteligente e não conseguir planejar e organizar. Não vai, não consegue. A pessoa fica rodando e não consegue. Eu não sei se você já pesquisou, você é uma estudiosa desse assunto, mas eu sempre li na minha literatura, de que o Einstein, ele era TDAH. Assim, fazer um diagnóstico de alguém que já morreu, isso é quase que impossível. Mas que ele repetiu a 5ª série 3 ou 4 vezes em matemática. Sim. Porque estava muito à frente, não conseguia acompanhar e era tido como burro. Então, o TDAH, ele acontece muitas vezes isso. Por quê? Por ele ser desatento, agitado, muitas vezes a professora passa a lição na lousa, ele não acompanha, porque a velocidade de processamento dele também é mais devagar, né? Ele acaba passando como burro perante os outros. E se ele não tem um diagnóstico fechado, ele não tem um tratamento adequado. Ele acaba ficando como burro da sala mesmo. E, na verdade... E o burro contribui, né? Na verdade, ele não é burro, muito pelo contrário. Ele só não tem o tratamento adequado. E eles são, por incrível que pareça, né? Toda pessoa com transtorno de déficit de atenção são pessoas que também possuem hiperfoco. Quando elas têm interesse em algo, elas focam de uma maneira muito maior do que uma pessoa que não tem o transtorno. A gente chama de hiperfoco. E aí elas acabam sendo muito excelentes naquilo que elas fazem também. Mas, para isso, elas precisam, assim, se interessar extremamente pelo assunto. Tem que mexer com o emocional da pessoa, né, para conseguir desenvolver isso. Olha, a Sandra Ralion, eu ia pegar a pergunta, que ela é coordenadora pedagógica, na verdade, é vice-diretora, ela manda na escola, viu, Sandra? Beijo, tá? Tá vendo a pergunta dela aí, Clarissa? Tô. Você pode ler a pergunta e responder? Eu li. Tem história de pais que têm vícios, droga, álcool, tem alguma relação? Tem. O que acontece? O TDAH, pessoas com TDAH, elas têm tendência ao vício. Então, às vezes, ou esse pai, ou essa mãe, ou avô, sei lá, alguém da família próxima tem o TDAH e acabou indo para o vício. Eles têm tendência, sim, a cair no vício de álcool e drogas. Por quê? Exatamente pela questão emocional deles. Por muitas vezes não serem diagnosticados, eles acabam acreditando realmente que eles são burros, eles não sabem o que eles têm. Então, eles acabam sendo chacota da sala de aula, né? Eles acabam não conseguindo ter um trabalho legal, ter um rendimento legal, porque eles não conseguem desenvolver legal. Então, isso mexe muito com o emocional. E eles acabam, sim, se envolvendo com álcool e drogas. É muito comum pessoas com TDAH se envolverem. Aproveitando a pergunta da Sandra, né, que ela coloca que as crianças são diagnosticadas. Não teve uma onda muito de diagnosticar tudo, de tudo ser TDAH? Sim, é que caiu muito no popular.
Isso caiu muito no É popular. igual bipolar, também caiu muito no popular. E não é assim. Às vezes uma criança que é agitada já fala, é TDAH. E não é. Né? Às vezes uma criança que é desatenta, TDAH. Não é, ela não se enquadra. Para se enquadrar no TDAH, tem aqueles quesitos de aparecer antes dos 7 anos de idade, no mínimo 6 meses, tem que ser em vários ambientes, tem que ter dificuldade de atenção e concentração, comportamentos impulsivos, agitação marcante, são vários quesitos. Não é só um que vai diagnosticar uma criança. Mas como caiu no conceito popular, qualquer criança que é mais agitada, bagunceira, que não se enquadra, já falam que é uma criança TDAH. E muitas vezes não é. Aliás, na maioria das vezes não é. E teve diagnóstico, muito diagnóstico, né? E eu queria também ressaltar outra coisa aqui, Clarice, que tem muito adulto vendo, né? E eu acho que a gente, se você puder puxar para o adulto, porque assim, eu converso com muitas pessoas também, né? E falo assim, gente, o adulto é a criança que foi, está presente, é o adolescente que foi, e o adulto que é. Né? Então, ou seja, tem várias pessoas dentro de nós em vários tempos. Né? Então, eu acho que não é a criança, adolescente, não. É o adulto também TDAH. Você não acha? Eu começo falando assim de criança porque é onde desenvolve, é onde aparece. Mas, como eu falei, o TDAH ele vai da infância à velhice. Então, ele se enquadra em todas as idades. Né? Por exemplo, um adulto que nunca foi diagnosticado descobre agora a mesma coisa. A tendência dele é ou ele não se apaixonou por nenhum trabalho e se envolveu extremamente e foi um caso de sucesso, né? A gente pode formar 2 perfis aí. Ou ele realmente é uma pessoa que não consegue se enquadrar em nenhum trabalho, porque ele não acompanha, eles têm dificuldade de seguir regras. O TDAH tem muita dificuldade de seguir regras, né? Eles têm um comportamento que não é muito adaptativo, eles não são muito sociáveis. Então, as pessoas acabam não gostando daquele perfil do profissional. E fora que a pessoa com TDAH se sente tão insegura, porque ela percebe que ela é diferente das outras, né, que ela acaba se estabilizando em qualquer lugar. Tá no empreguinho ali, tá bom? Tá ok, porque ela tem medo de ir para o outro assumir uma responsabilidade, porque sabe da sua dificuldade de comportamento. Né? Agora, se você pega uma pessoa dessa e trata e acompanha, ela pode se desenvolver muito bem, não é um transtorno limitante. A gente não está falando de um transtorno que vai limitar a vida da pessoa, é um transtorno que dificulta, mas não limita. Perfeito. Né? E tem muito adulto por aí com TDAH, muito que nunca foi diagnosticado. Né? E não tem um acompanhamento. Porém, qual que é a diferença? O adulto, por ele já ser adulto, ele já conseguiu criar estratégias para lidar com esse TDAH. Então, ele já sabe, bom, eu sei que para eu estudar, eu tenho que me trancar num lugar onde não tem nenhum distrativo. Né? Eu sei que para eu poder prestar atenção em tal coisa, eu tenho que tirar tudo ao meu redor. Então, ele já criou estratégias, porque ele sabe do funcionamento dele, a criança ainda não. Ela não tem essa capacidade ainda, ela vai criando conforme o tempo. Então, tem muito TDAH aí que é funcional, mas poderia estar muito melhor se tivesse sendo acompanhado. Clarice, você para de falar de mim, tá bom? Tá ok. Aliás, eu tenho uma pergunta. Desatenção é verdadeiramente desatenção? Por exemplo, tem pessoas que estão fazendo várias coisas, jogando, né? E estão prestando atenção, e estão participando da conversa. Eu, por exemplo, na sala de aula, o Marcelo ficava muito bravo comigo. A gente fez pós-graduação junto, eu e o Marcelo, lá no CEPS, e aí o Marcelo ficava muito, muito bolado comigo, por quê? Porque a aula estava rolando, eu estava jogando ali no celular. Respondendo o WhatsApp. Respondendo o WhatsApp e tal. De repente eu levantava e falava assim, tá, a pergunta tal, sobre isso, aquilo. Eu estava prestando atenção na aula, mas não eu não conseguia ficar focado na aula. Exatamente. Isso é o TDAH. Não é que o TDAH não presta atenção. Ele consegue prestar atenção, mas ele não pode ter nada em volta que distraia. Não sai daqui e vai para outro lugar. Essa é a diferença de quem não tem. E quem não tem, presta atenção, foca. E se tem algo ali, um barulho, sei lá, uma moto, um passarinho, algum barulho, você consegue segurar seu foco ainda. O TDAH não consegue. Aí que é a dificuldade. Ele acaba distraindo. E quando ele volta, ele já perdeu muita coisa que foi falada. Né? Talvez uma lousa que a professora escreveu,
uma explicação de algum exercício e aí ele se perde inteiro. Uhum. Aí tem a diferença, não, mas não é que ele não consegue. Não. Ele não consegue, mas qualquer coisinha tira o foco dele e ele distrai. É meio gêniozinho, né? É o quê? Gênio. São inteligentes. Isso é... São inteligentes, são QI médio a alto. Não existe TDAH com QI abaixo da média. Dolores, parabéns. São muito inteligentes. Olha, você está convencendo um monte de gente que todos eles são TDAH, tá? A grande maioria. É engraçado que é um sintoma que grande parte das pessoas identificam, né? Quer dizer, é difícil uma pessoa completamente centrada, atenta, consciente. E aí que entra o diagnóstico, que tem que ser muito bem feito. Precisa ver quando iniciou, né? Precisa saber como foram as características, como foi a infância dessa pessoa, né? Quais foram as dificuldades dessa pessoa. Porque é muito comum, crianças com TDAH repetem de ano, não porque elas não sabem, não são inteligentes, é porque elas não conseguiram entender nada, elas não conseguiram prestar atenção. Porque se ela tem um acompanhamento, um acompanhamento de uma psicopedagoga, algo que ajude ela, ou em casa mesmo, os pais chegam, conseguem estudar com ela vai, porque ela é inteligente. Né? Mas se não é diagnosticado, passa por uma criança bagunceira, que não consegue parar quieta, e ela não vai mesmo. Claro. A Sueli falou o seguinte, olha só, acho que vem de acordo com aquilo que você está dizendo. A Sueli diz assim, meu filho foi diagnosticado com TDAH aos 6 anos. E tinha muita... DEPAC, que é uma... É de audição. Na escola, com o tratamento e o medicamento, hoje já com 10 anos, está alfabetizado e está indo bem. Olha lá. Você está vendo que interessante? Ele foi diagnosticado cedo, antes dos 7 anos. Eu falei que os sintomas já aparecem, ele foi diagnosticado cedo. Ele já tem um acompanhamento e vida normal segue. Ele está alfabetizado e está indo muito bem. E vai, porque ele está tendo o respaldo que eles precisam. Né? São crianças muito inteligentes. Se tem o contorno, elas vão desenvolver normalmente. Mas isso me volta a uma pergunta lá do começo que nós não fizemos, eu não achei aqui quem é, que tem esse problema de repente, os professores não conseguirem prestar atenção e diagnosticar, e tem o problema dos pais não quererem ouvir esse diagnóstico. Não, Isso é muito comum e muito triste. É da Lucimeire, já colocou. Lucimeire antes. Isso é muito triste, porque o primeiro passo para você se tratar é você reconhecer o que você tem. Enquanto você não reconhece, você não busca ajuda. Você acha que não tem, você não precisa da ajuda. Então, quando os pais não querem reconhecer que seu filho tem algum tipo de transtorno, eles demoram mais para buscar ajuda. E isso vai dificultando cada vez mais o desenvolvimento do filho dela. Né? Hoje, as escolas já estão um pouco mais preparadas, os professores, para poder diagnosticar, ter um olhar diferente para aquela criança, mesmo porque ela é bem diferente das outras, ela se destaca perante as outras. Né? Então, o professor conseguindo ter esse olhar diferenciado junto com os pais é o essencial para essa criança poder ter um diagnóstico e começar um acompanhamento. Enquanto os pais não aceitarem, ou o professor não trazer também, porque quando a criança é muito importante, porque a criança acaba passando mais tempo na escola do que em casa. Né? Então, o professor está muito ali com ela, então o professor consegue ter muitos dados dessa criança. Mas existem mecanismos de defesa, né? De muitas vezes achar que é a professora que está implicando com o filho. Muito mais de aceitar, né? Acaba frustrando esses pais, ele poder olhar e entender que ele gerou uma criança com um transtorno. Isso frustra, eles não querem aceitar. Né? É muito errado, porque é um transtorno assim que a pessoa vai fazer da vida o que ela quiser. Ela pode escolher a profissão que ela quiser, que ela alcança. É mais difícil? É, mas ela alcança. Se ela tiver todo o respaldo e cuidado, ela vai ser o que ela quiser, não vai limitá-la em nada. E me chama a atenção que essa criança tende a ter características de sofrer mais bullying, inclusive. Com certeza. Exatamente. Porque elas não têm um comportamento adaptativo. Né? A gente chama assim, elas não têm o comportamento das outras crianças, no caso, têm. E aí ela acaba se destacando. E aí é um que vem falar, olha, esse aí é o que não para quieto, esse aí é o avoado, esse aí é o burro. Elas geralmente sofrem mais bullying, sim. Ou é o gênio puxa-saco, essas coisas. E aí é onde mexe com a autoestima da criança. E aí é onde a terapia vem ajudar. Perfeito. Né? Porque senão a criança cresce realmente achando que ela é burra e incapaz. E não tem nada a ver. A Simone, que é nossa parceira aí, a Ozaki, né? A esposa do Yuka.
Beijo, Simone. Ela faz uma pergunta aqui. Pergunta não, eu acho que... Afirmação. Minha filha chegou a ser diagnosticada, isso com 7 anos, de TDAH. Tomou Ritalina, tinha efeitos colaterais, passei por outro médico, que deu diagnóstico de esclerose hipocampal. Tem algo a ver? Então, o que acontece? Essas características do TDAH, a criança pode ser desatenta, o adulto pode ser desatento, impulsivo, e ele não ser um TDAH. Pode ser só indícios de outros tipos de transtorno. Por isso que a avaliação, o diagnóstico tem que ser muito bem feito, porque ele confunde mesmo. É muito comum pessoas que têm um TDAH e não são reconhecidos como TDAH, crianças que não têm e são diagnosticadas com TDAH. Então, é importante que faça aí muito profundamente, né, uma análise, tanto da infância, como hoje a criança está, como ela desenvolve, como ela está desenvolvendo, porque são essas pequenas diferenças que vão diagnosticar se é um TDAH, se é uma esclerose, porque o TDAH, isso ele confunde muito, por isso que é muito, muito importante mesmo você fazer ali uma análise detalhadamente de cada situação, de cada criança. Olha, a semana passada a Maria Tereza esteve no papo com a gente e ela está contribuindo aqui, dizendo o psicodiagnóstico com observação lúdica em entrevistas, para quem não tem filhos em terapia, etc., na terapia se usa muito brinquedos, jogos, né? Até para ver como a criança lida com as suas emoções, com perder, ganhar, né? Se expressar. Depois ela fala, pais, professor, orientador, pedagógico e testes psicológicos orientam o diagnóstico de TDAH. E eles precisam fazer a avaliação neuropsicológica? Bom, reforçou tudo. Sim, exatamente por isso que a gente está falando, porque o TDAH não é tão fácil assim de diagnosticar. Então, a gente precisa de mais informações possíveis para poder dar um diagnóstico correto e medicar ou não a criança corretamente. Tem crianças que vão precisar da medicação e tem crianças que não vão. Tudo vai depender do grau do TDAH, né? Então, essa avaliação o que ela vai fazer, essa avaliação neuropsicológica? Ela vai investigar diversos aspectos do indivíduo, cognitivo, comportamental, emocional, né? E aí ela vai pegar bastante, vai fazer um rastreamento ali cognitivo na criança ou no adulto, para saber aonde estão as falhas, né? E depois a gente quantifica e qualifica e vê se realmente aquelas falhas que apareceram nesse rastreamento cognitivo são características do TDAH, porque a avaliação neuro, ela vai avaliar concentração, linguagem, cálculo, raciocínio, memória, velocidade de processamento. Então, algumas desses quesitos aí vão alterar se a criança for um TDAH. Então, é muito importante que faça mesmo para poder dar o diagnóstico mais correto possível. Como eu falei, o TDAH, ele engana. Então, às vezes, se a gente não faz uma avaliação bem feita, se a gente só olha ali por cima, pelo lúdico, ou por uma entrevista na escola, né, eu acho que ainda é perigoso para você avaliar uma criança, né, e fazer o futuro dessa criança, porque ali você está avaliando ela e está trabalhando para o futuro dessa pessoa, que vai ser um adulto. Né? Você imagina se você trata essa pessoa errada. A chance dela melhorar, muitas vezes, é pequena, ela pode até piorar. Clarice. É importante ter quanto mais informações possíveis, quanto uma melhor anamnese for feita, aí mais seguro é para você diagnosticar alguém com TDAH. Clarissa, a Edna Faria faz uma pergunta não, na verdade, ela faz um desabafo, né? Pode. Olha aí. Estou com esse problema com a minha sobrinha, pois vejo a dificuldade dela, mas não tenho orientação para correr atrás de um tratamento. E isso é muito comum. É o que a gente está falando, né? Muitas vezes as pessoas não têm essa orientação da escola, às vezes a escola não está preparada, né? Os pais não têm o conhecimento suficiente, né? E aí não consegue mesmo um tratamento. É muito importante, sim, que essa criança, o quanto antes, tenha esse acompanhamento, tenha esse olhar, esse tratamento para ela desenvolver, porque elas desenvolvem muito bem quando elas têm um acompanhamento correto. Muito bem, por sinal. Claro que elas vão ter, para sempre,
uma coisinha aqui, uns deslizes ali, vão ter, porque a gente está falando aí, né, de um problema cerebral, sempre vai ter, mas são mínimos, perto de uma criança que não é tratado. É claramente, assim, um adulto não tratado, é claramente, você vê, assim, quando foi tratado e quando não foi. É gritante a diferença. Você sabe que tem dois comentários muito próximos da Sandra e da Marilza, né? Que eu acho que mexemos numa ferida, né? Pelo jeito são educadoras, né? A Sandra e a Marilza também, que estão falando dessa dificuldade dos pais desconfiarem do professor, do orientador, e aquela coisa, você é médico para diagnosticar? Exatamente isso. Foi o que a gente falou. Muitos pais, eles preferem negar do que aceitar a situação, porque eles se frustram. Como assim? Eu tive uma criança que tem um problema. Né? Quem é você para falar isso para mim? E eles negam. Isso é muito comum. Né? Pode falar. Tem uma estudiosa, né, que falou das reações que as pessoas têm ao receber uma notícia ruim, né? De doença, etc. Né? E Elizabeth Kubler-Ross, né? Que foi uma médica oncologista, que ela observou esse comportamento de dar notícia para os pacientes, olha, você está doente, né? E ela disse que a primeira reação é a negação, né? E a negação é do tipo, não, sabe, pegou o exame de colesterol, tá alto, e fala, não tá alto, é porque eu comi feijoada no dia antes. Coisa assim. Mas é exatamente o que acontece. A segunda reação é a raiva. Né? Você está se metendo com a vida do meu filho, você está... Né? A terceira reação é barganha, né, que ela diz, né? Tenta fazer um acordo. Olha, se ele melhorar nisso, a senhora vai ser boazinha com ele. Fica... Então, a gente tem que estar atento, né? Terapeutas, pedagogos, todo mundo. Aceitar uma notícia é muito difícil e vão ter vários estágios. Vai ter negação, vai ter raiva, vai ter barganha, vai ter depressão. Oh céus, que destino, justo meu filho. A gente precisa estar atento que estas etapas são motivos para a gente ir para frente, não dá para desistir. Então, é que os pais, é como se você estivesse estragando o sonho dele. Quem é você para estragar meu sonho do filho perfeito? Né? Então, eles preferem negar do que aceitar, mas eles não sabem que estão prejudicando o filho ao invés de ajudar. Sim. Porque se ele aceitar a situação, buscar ajuda, essa criança vai desenvolver normal. Mas enquanto ele fica negando, batendo de frente com o professor, psicopedagogo, com o psicólogo, com o médico, quando ele fica batendo de frente com os profissionais, essa criança está tendo perdas. Né? O que ela está ganhando aí? Ela pensa muito pelo contrário. Foi o que eu falei, primeiro você precisa ter aceitação, você aceitar que você está com um problema para você tratar. Enquanto não aceitar, essa criança não vai ser tratada. E realmente tem pais que são extremamente grosseiros na escola. Eu já presenciei. Tanto que hoje as escolas, muitas vezes, elas passam direto para mim a avaliação, para que eu converse com os pais, porque eles já estão exaustos de tentar conversar, e os pais falam que não tem. E talvez com uma avaliação na mão eu consiga provar, né, para esses pais que sim, olha, tem uma alteração. Alguns conseguem escutar, outros ainda não. Falam que não, que o filho não tem, não vai tomar remédio e pronto, acabou. Vai ser tratado com outras coisas. Aí é a escolha do pai. Quem precisa da terapia aí é o pai. A criança. Você tem um assunto que é muito interessante, né? Você atende criança no projeto, atende adulto, né? E eu faço os encaminhamentos ali. E engraçado, quando a gente caminha criança para o projeto, aí você diz para o pai, olha, você vai ter que fazer uma entrevista, algumas entrevistas com a psicoterapeuta, ou o psicoterapeuta desistem na hora. Sim. Porque aquilo lá, você está mexendo com o sonho dele, do filho perfeito. O medo de ir lá escutar as verdades, de saber que o filho dele não é aquela perfeição que ele queria que fosse. Se não quer ouvir, é mais fácil, dói ouvir isso. Mexe com a gente. Tem pessoas que não têm estrutura para aguentar. Eu tenho visto isso atendo alguns adolescentes, né? Deles pedirem para levar o pai e a mãe na sessão, porque eles não conseguem conversar com o pai ou com a mãe em casa. Então, para eles conseguirem falar alguma coisa, eles trazem na sessão, né?
E já tive caso, inclusive, de pessoa que se machucava, que fazia... E os pais não viam o braço todo machucado, todo cortado, né? O cutting. São poucas pessoas, quer saber? São poucos pais que vêm. São poucos pais. Isso eu tenho reparado. Por incrível que pareça, são poucos pais que enxergam que a criança está machucada. Né? Só enxergam mesmo quando já está num nível assim, dos braços, barriga, quando já está num nível bem avançado. Porque ainda quando está no início, dificilmente algum pai consegue ver o que está acontecendo com o filho dela. A Márcia Chatico, ela pergunta, gostaria de saber qual o nome do exame para identificar o TDAH. Então, não existe um exame, né, que você falar, vai fazer um exame de sangue, vai fazer... Agora, se você fizer uma ressonância da sua cabeça, talvez apareça. Uma tomografia, que você vê uma imagem, aparece, porque tem alterações cerebrais. Porém, para diagnosticar o TDAH, não se faz esse tipo de exame. Para diagnosticar o TDAH, é uma avaliação neuropsicológica, né? É uma anamnese com os pais, com os professores, com o médico e, se possível, com uma psicopedagoga também. Um conjunto, é uma equipe multidisciplinar. Não existe um exame, você chega a falar, eu quero fazer o exame de TDAH. Não tem isso ainda. Você é capaz de fazer, né, Clarissa? Sim, eu faço essa avaliação. Informação, né? Sim, faço sim. Gente, Clarissa tem nosso projeto e ela é capaz de fazer. Basta se inscrever no projeto, Clarissa está aí para poder fazer os exames para vocês. Mas... Esses exames de imagem, eles são novos, né? Esses exames de imagem, eles são novos, eles conseguiram chegar... O TDAH já é estudado há mais de 100 anos, para vocês terem uma ideia. Tem literatura de 100 anos atrás. Porém, era com outro nome, né? Se eu não me engano, era transtorno de impulsividade, era algo assim que chamava. Depois, com o tempo, o nome TDAH é novo, mas o estudo já é muito antigo. Tem literatura de 100 anos estudando o TDAH. E agora eles foram evoluindo cada vez mais e conseguiram chegar exatamente, né, no consentimento de que tem alterações cerebrais, porque conseguiram ver em imagem essa diminuição de algumas partes do cérebro. Porém, não existe, nenhum médico vai virar e vai passar, olha, faça esse exame de imagem para ver o TDAH. Não. É anamnese na escola, entrevista com os pais, né, com os profissionais mesmo, e avaliação neuropsicológica, principalmente. Eu acho que é importante a gente também não criar um terror com isso, né? Embora chame transtorno, né? Quer dizer, todos nós temos características, né? Quer dizer, você está falando de um conjunto de características que gera algumas dificuldades e que pode ser tratado e pode ser diagnosticado. E nisso, a Maria Tereza pergunta, você conhece alguma associação que atenda pessoas com suspeitas de TDAH, onde as famílias poderiam se dirigir e conseguir avaliação neuropsicológica, dado que está geralmente tem alto custo? Então, eu não conheço. Eu conheço aí a igreja, né? A gente acaba fazendo essa avaliação. Agora, alguma associação, eu não conheço. E, realmente, essa avaliação, o custo é altíssimo, porque os testes que a gente aplica, essa avaliação consiste aqui numa entrevista, né, com os pais, com a escola, e aplicação de testes. Esses testes são todos importados. Então, o preço desses testes são altíssimos ainda aqui no Brasil, né? E você precisa ter uma bateria de testes, não é só um. Então, é um investimento muito alto. E, realmente, para fazer essa avaliação, não é um custo baixo, né? Mas, assim, o lugar que eu conheço, que ela pode ter um maior respaldo, aí seria mesmo a igreja. Eu não conheço nenhum outro lugar que faça esse tipo de trabalho. Você aplica esses testes na igreja ao custo do projeto? Sim, a gente pode conversar sobre isso, sim. Depois a gente pode tentar ver o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas, porque realmente é um custo muito alto. E o tratamento é um custo alto, porque foi o que eu falei, precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa ir de um psicólogo, de um psiquiatra, ou de um neuro, de uma psicopedagoga, né? Acaba tendo aí um investimento alto para um tratamento. E outra, quem convive com pessoas com TDAH sabem a dificuldade que é. E também elas precisam de suporte, porque não é fácil você conviver. É extremamente desgastante, né? Quando a pessoa não está sendo tratada e acompanhada. É muito desgastante, porque dá a impressão mesmo de que você fala, e a pessoa não está nem aí para você, mas não é. Clarice, então, nosso projeto
pode oferecer esse suporte para a comunidade? Pode? Pode sim. Você garante isso? Pode, a gente conversa, pode sim. Legal. Precisamos. Isso é muito bom. Gente, depois dá um jeito de ver o custo desses testes. a gente vê. Gente, então, é claro, a Clarissa está aqui, parceira da gente, está no projeto, eu e Marcelo somos diretores, a Miriam deve estar acompanhando também. Então, a gente garante que o projeto de integração pode dar um suporte nesse diagnóstico. Então, ou seja, é inovador aqui, porque é muito caro. Uhum. Conta com a gente. E tem outros terapeutas que poderiam estar te ajudando nessas... Sim, claro, porque realmente não é um acompanhamento fácil, nem para a família, né, e nem para a pessoa diagnosticada, porque ela também vai ter que ter uma persistência. Não é fácil, né, você conseguir criar essas estratégias, né, mudar a sua vida para você ter um bom desenvolvimento. Não é fácil também. E normalmente, né, eu estou me lembrando de um adolescente que eu atendi, que os pais não sabiam o que fazer, pediram para eu conversar, vieram até de outra cidade conversar, e o menino olhava para minha cara e virava para os pais e falava assim, eu não quero me tratar, eu não quero, eu vou resolver tudo isso sozinho, né? E daí vai, quer dizer, mesmo os pais percebendo com clareza, eles vão ter que lidar com a própria resistência, porque aí que tá, são uma série de testes, uma série de... manter a criança em avaliação é um outro desafio, né? Então, isso é um desafio. Mas, geralmente, eu nunca peguei uma criança que não quer fazer esse teste. Por quê? Porque você tem uma conversa antes com essa criança e explica que é para ela melhorar. Ela tem um sofrimento tão grande interno, dela se sentir diferente, que ela quer. Ela faz, assim, com o maior prazer mesmo, a esperança de ser vista e melhorar. Eu nunca peguei uma criança que fale, não quero, ou faça de qualquer jeito, muito pelo contrário. Eles se envolvem de uma tal maneira que eles querem ser cuidados, eles querem ser olhados, eles têm um sofrimento. Clarissa, e é uma coisa que a gente sente, né? Eu sinto isso, assim, nos encaminhamentos do projeto, né? Assim, as crianças querem, gostariam, né, de melhorar. Mas tem outras duas pessoas, ou uma pessoa do lado de lá, que impedem a melhora da criança, né? A criança melhora, tira da terapia, não é? Isso é uma brincadeira que a gente fala. A criança começa a melhorar, os pais ficam assustados com a nova criança e tiram da terapia. Isso, Clarissa. Com o TDAH, eu acho que é um pouco diferente. Por ser um transtorno neurológico, né? A criança, ela tem uma evolução lenta, não é assim, um mês ela já sai sem desatenção, não é assim, é um acompanhamento, então ela vai aprendendo, ela vai criando estratégias, e os pais ficam tão felizes com essa evolução, que eles achavam que era uma criança que não tinha mais jeito, eles ficam tão felizes que eles acabam mantendo. Eu também, assim, outra coisa que também nunca aconteceu comigo foi pessoas com TDAH que foram embora rápido, que melhoraram, muito pelo contrário. Os pais ficam tão felizes, as crianças ficam tão se sentindo melhor, que eles acabam ficando, sim, eles buscam cada vez mais ajuda na esperança de melhorar cada vez mais. Eu já tive uma criança comigo que ela falava assim, por favor, doutora, fala para o meu pai me dar remédio, porque eu quero melhorar, e pedia, né? E o pai era contra a medicação, né? E assim, era coisa que eu não podia intervir, não é meu filho, eu posso orientar, mas quem vai decidir é ele, mas a criança me pedia, por favor, se eu podia falar para o pai dela dar remédio, encaminhar para um psiquiatra, dar remédio para essa criança, porque ele falou que ela não aguentava mais, né, o bullying que ele sofria. E quando eu fiz a avaliação e realmente deu um QI muito alto, aquele menino era muito inteligente, primeira coisa que ele me falou, doutor, então quer dizer que eu não sou burro igual falam de mim? Então olha o peso que essa criança carrega, né? Muito pelo contrário, eu mostrei para ele, falei, de burro você não tem nada. Ele saiu assim com um sorriso no rosto, gigante, né? Aquela criança. Ele teve uma transformação, tanto que ele até mudou de escola, né? Para sair aquela imagem que ele tinha de cima dele na outra escola, de tão bem que ele ficou. Acho que você tocou num outro ponto, a gente pode até voltar, que é o preconceito que as pessoas têm com medicação. Né? Como vai ficar dependente para o resto da vida, né? Que assim, tem um grau do TDAH, dependendo se for um grau muito alto, necessita da medicação, não tem como. Né? Aquela medicação, a gente tem que pesar naquele momento o benefício daquela medicação. Se aquela medicação naquele momento vai mais ajudar do que atrapalhar, por que não dá? A gente não pode dar para uma pessoa que não tem TDAH, e eu concordo, vai fazer mal. Uma pessoa que não necessita.
Agora, para uma pessoa que necessita, vai fazer bem. É como se você der um remédio para diabetes para uma pessoa que tem diabetes. Vai fazer mais bem do que ruim. Uma criança com TDAH é a mesma coisa. Faz bem. Né? Mas ainda assim, existe muito mesmo esse preconceito. E mal sabem que isso dá, assim, é como se fosse uma nova vida para a pessoa. É como a medicação psiquiátrica no tratamento terapêutico, né? Uhum. A gente tem muita gente que tem muito preconceito. Mas eu não quero tomar medicação psiquiátrica. Psiquiátrica, né? E mal sabe a pessoa que naquele momento a pessoa precisa, porque vai acalmar, vai permitir pensar, sonhar, meditar, vai voltar a vida dela normal. Agora, não é da noite para o dia. A mente, né, a psique, ela é 6 semanas para poder entrar, né? E 6 semanas o cara acha que já melhorou e interrompe medicamentos sem falar com... Porque na hora que entra, né? Isso é um horror, né? É a coisa mais perigosa que tem é interromper essas medicações sem acompanhamento. Né? A tendência é de vir muito mais forte o sintoma depois. Chamado rebote, né? Exatamente. Né? O TDAH, geralmente, ele é tratado pela Ritalina, com Concerta ou com o Vervanse, que eles chamam. A Ritalina e o Concerta, eles têm mais ou menos o mesmo funcionamento, né? Eles focam mais a pessoa, né? Ele deixa a pessoa, assim, menos desatenta. Então, ele ajuda muito a pessoa. Por que também está vindo esse tipo de preconceito? Porque tem pessoas que estão tomando esses remédios sem precisar para estudar, para passar em concurso público, para passar em faculdade. Por quê? Porque ele tem esse poder de foco mesmo. Então, a pessoa toma aquilo e lê, ela consegue se focar, se concentrar muito mais. Aí sim, esse remédio vai fazer mal. Mas um remédio para uma pessoa que necessita, que tem problemas da dopamina e da noradrenalina, aquilo só tende a fazer bem. Né? A gente está falando de pessoas que necessitam, pessoas com grau alto, com TDAH alto, aquilo só vai fazer bem para a pessoa. Né? Hoje, esse preconceito, Ritalina, porque estão passando Ritalina aí para tudo que é coisa. Realmente, tem muita pessoa tomando Ritalina que não precisa. O exagero é sempre horrível, né? Porque também é muito mais fácil, né? Você tem uma criança que dá trabalho, você taca a Ritalina nela, ela para, ela centra. Dopada, né? Ela dá um resultado maior, porque ela consegue concentrar, ela consegue aprender. Então, ela te traz um resultado maior. Então, vamos dar Ritalina nessa criança. E, às vezes, não é o caso. É uma criança com TDAH não tão alto que não precisava. Ô, Clarissa, a Silene é uma das nossas queridas aí. Ela é professora, né? E ela faz a seguinte pergunta. Você pode ler? Pode. Peraí. Boa noite. No dia a dia da sala de aula, quais características comportamentais e mentais o professor deve perceber no aluno a encaminhar para um tratamento psicológico? Então, o que acontece? É uma criança extremamente agitada, é uma criança extremamente desatenta, né? E é uma criança hiperativa. Às vezes, se a criança ela não tem a hiperatividade, você percebe que ela tem uma equitude. Então, ela começa, ou ela está mexendo mão, ou ela está mexendo o pé, ela não consegue ficar 100% parada. Né? É uma criança que não consegue. Então, isso acaba destacando, porque não é algo leve. Ela acaba sendo diferenciada das outras crianças. Assim. Ela não acompanha a lousa, você vai pegar o caderno dela, ela não consegue acompanhar. Você vai pegar uma prova dela, geralmente nunca está feita até o fim, porque no meio do caminho ela já cansou. Né? Ela vai ler o enunciado de uma prova, ela tem extremamente dificuldade de abstração. Então, ela não vai nem entender, está perguntando uma coisa, ela vai responder outra. Então, são detalhes ali, são características que precisam ser observadas mesmo. E apresentando essas características, necessita, sim, de um acompanhamento. É engraçado que você me fez lembrar, né? Eu tenho um filho que ele, para pensar, ele precisava desenhar, que era o jeito dele se concentrar. Então, as provas na escola, todas eram desenhadas, ilustradas. Ele respondia com frases muito curtas. Você desenhava também? Não, eu fico jogando. Para poder entender. Então, o TDAH tem essa dificuldade muito grande de abstrair. Né? Eu abstraio jogando.
porque você conseguiu ver o que para você era melhor. É uma estratégia que você desenvolveu. Né? Mas uma criança, dificilmente ela vai conseguir desenvolver essa estratégia. Ela simplesmente vai perder a prova, vai perder a aula, não vai acompanhar, vai ficar para trás. Eu tomei muito pau na escola, porque assim, eu ficava assim, ó, com a prova na minha frente, olhando para cima. Aí eu olhava, aí a professora dizia assim, Deus não vai descer e dizer a resposta para você. Desse jeito, porque eu não conseguia me concentrar na prova. Essa reação que a professora tem que olhar isso e acender uma luzinha nela, opa, isso aqui não é normal, né? No momento de prova, a criança faz um dia, 2 dias, ok, mas toda vez a criança age dessa forma, né? Alguma coisa aí tem. Então, uma criança que tem que ser observada e encaminhada, e não uma criança que tem que ser julgada. Porque você consegue ver que alguma coisa ali não está legal. Apesar de que o Padre Guilherme falando me lembrou, né? A neurolinguística fala muito disso, né? Que a posição do olho ajuda o tipo de raciocínio, né? E a questão de memória tem muito a ver com olhar para cima, que é o que você descreveu agora, né? Você está consultando a memória, há uma tendência de você meio que dar uma olhada para cima e o professor dá aquela bronca, né? Ele fala, está olhando para onde, né? Também é muito particular. Eu tenho um menino que faz acompanhamento comigo, que ele precisa deitar a cabeça para pensar. Ele pensa muito mais, e aí ele só toma a bronca do professor, porque o professor acha que ele está dormindo. Não, ele falou, eu estou ouvindo, ele te repete tudo. Né? Tem pessoas que precisam de uma música do lado para concentrar, porque aquilo equilibra a química do cérebro, ela acaba concentrando mais, principalmente pessoas com TDAH. Tem muitos relatos de pessoas que ligam algo, ou uma televisão, ou um som, para equilibrar o cérebro e conseguir concentrar. Né? Mesmo que a nossa indicação seja tire tudo ao seu redor, tem pessoas que desenvolveram essa forma de concentração e elas precisam disso para conseguir concentrar. Eu descobri que eu tenho um TDAH muito alto, tá? Obrigado pela sessão. Podemos te tratar. Gente, eu fui descobrir, mas isso é muito bacana. Não, e um monte de gente ali, né? É muito bacana, porque a gente vai descobrindo isso e descobrindo que você é um sobrevivente, né? Porque você... Completamente. Sim, né? Completamente. Você vai descobrir na sua vida que você criou recursos internos para poder lidar com questões que eram muito complicadas, né? O problema é que nem todas as pessoas conseguem criar esse recurso que você conseguiu. Então, muita gente capaz acaba ficando para trás. Sim. Porque não consegue, ela coloca tanto dentro dela que ela é uma burra, que ela é uma incapaz, que ela acredita naquilo e ela não desenvolve. Então, isso que você falou, é um sobrevivente mesmo. Né? Mas isso acontece com o TDAH quando ele se apaixona por algo, quando mexe com o emocional. Então, eu me apaixonei pela igreja, né? Então, aquilo faz com que mexe com o emocional, a pessoa entre o TDAH, ele entra de cabeça. E aí, ele desenvolve extremamente bem aquele quadro. A Magda é uma paroquiana da gente, ela tem 2 filhos, né? E eu acho que ela está super preocupada com isso, porque ela já mandou 2 perguntas, né? Sobre os filhos dela. A primeira pergunta, eu acho que já está lá em cima, não consigo identificar, mas a segunda, eu acho que tem a ver com a primeira. É possível diagnosticar TDAH em crianças muito novas? Porque ela tem 2 filhos pequenos, 2 meninos, e que estão muito identificados. A gente já falou, já teve uma pergunta assim, né? Muito, muito novo, não é possível, né? Você começa a diagnosticar antes dos 7 anos, sim, mas naquele início que está passando ali do pré para a primeira série, é naquele meio que você consegue fazer um diagnóstico mais preciso, né? Porque você precisa que essa criança vá mesmo para a escola, que ela comece a ter contato com a alfabetização, que aí aparece claramente essa dificuldade. Antes, muito pequenininho, com 2, 3 aninhos, pode ser uma característica de personalidade da criança, né? Pode ser simplesmente que a criança está incomodada com algo que não está legal. Não dá para a gente ter, mesmo porque não tem como a gente fazer uma avaliação numa criança dessa idade. Né? Você precisa, no mínimo, que essa criança saiba o abecedário, 1, 2, 3, até tem teste. O TDAH tem a ver com a cognição, com o conhecimento, ou não? Tem. Conhecimento, ele tem a ver muito com essa parte de organização e planejamento. Aí está a dificuldade, né, de se organizar e planejar. O conhecimento
eles são, como eu falei, são muito inteligentes. Aonde que se perde? Né? Porque não presta atenção. Você não presta atenção, você não aprende, qualquer um. E aí, muitas vezes, eles podem não ter tanto conhecimento porque não prestou atenção e não aprendeu. Então, tem muito a ver com essa questão mesmo de desatenção, de hiperatividade, impulsividade, planejamento, organização, velocidade de processamento. É mais devagar, é mais lenta. Né? Na maioria dos TDAHs Como eu estou vendo participação de pessoas, educadores aí, A Ana Pérez é muito legal. A Ana Pérez, né? E nós tivemos algumas vezes, né? Agora eu estou falando de projeto, né? De projeto de integração. Né? Você mesmo já participou, né, Clarice? De escolas pedirem para a gente fazer palestras, para a gente conversar, né? E tem várias pessoas colocando da dificuldade da escola se relacionar com os pais. E isso é uma coisa que nós falamos dentro do nosso projeto, que assim, que muitas vezes os diretores, os professores querem que vá um psicólogo, que vá um terapeuta conversar com os alunos. O que eu queria refletir, nós temos refletido isso no projeto, é assim, não dá para ser esse esforço ocasional de uma palestra sobre um tema que eventualmente o diretor escolheu. E a gente tem brigado muito e falado para as escolas, quer levar uma palestra? Ótimo. Conversa com os pais, faz os pais participarem, né? E uma coisa do projeto, inclusive cobrando, nem que seja pouquinho, mas aquela coisa dos pais decidirem, eu quero aprender sobre esse assunto, eu quero ouvir o neuropsicólogo falando, porque senão não é uma questão de dar conhecimento, isso é só pesquisar na internet, né? Mas eu acho que essa coisa que a Clarissa está falando, de ajudar as pessoas a pensarem no seu... Né? É que muitas vezes os pais também não aceitam porque eles não têm um conhecimento do assunto. Você senta e você explica para eles acabam aceitando também, porque eles veem que faz sentido. Pô, peraí, o que ela está falando realmente é meu filho. Então, alguns acabam aceitando. Mas precisa aí de todo um trabalho mesmo, não é chegar lá, falar uma coisa e sair. Não é assim. É isso que você falou, precisa ter um acompanhamento mesmo. Tenta fazer uma palestra. Clarissa, tem muitos pedagogos aqui falando, a Magda, que é pedagoga e é mãe, tem a Dolores, que é pedagoga, mãe, professora, tem a Ana, né? E as perguntas delas, eu acho que são perguntas muito pertinentes, mas tem a Cleire Elisa, que ela é supervisora de ensino, e resume, eu acho, um pouco da pergunta, assim, uma pessoa pode apresentar só desatenção sem a hiperatividade, e tem preconceito na questão do... Sim, foi o que eu falei, o TDAH, ele é subdividido em 3 grupos. Então, tem a pessoa com predomínio desatento, a pessoa com predomínio impulsivo e hiperativo, e a pessoa do tipo combinado. Ela tem a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Então, uma pessoa com o tipo desatento, ela pode não ter a hiperatividade, que a gente chama de TDA só, é transtorno de déficit de atenção. Porém, ela tem uma inquietude aí. Você percebe que ela tem um movimento motor, ela não é hiperativa, mas ela está mexendo ali com a mão, com o pé, né? Ela não está 100% paradinha, quietinha. E tem também as pessoas que não têm a desatenção e têm só a hiperatividade também, e a impulsividade. Pode sim, pode ter só a desatenção sem a hiperatividade. A Ana tem puxado o assunto, né, de que o que eu enfrento é isso, a família sem conhecimento ou não sai do luto de aceitação. Sim. Ela trabalha com... Eu entendi, acho que ela quer dizer assim, que a família não tem conhecimento, então ela não aceita, e os professores falam, e o pai não aceita, fala que não tem nada e vai ficar assim. Isso acontece muito, por isso as escolas, elas estão passando direto para a gente, muitas vezes. Né? Fala, olha, eu já tentei falar com esse pai, não teve aceitação, vê se você consegue, através de uma avaliação, poder ter algo concreto para mostrar para esses pais, né, a dificuldade do filho dele, para ver se ele aceita e aceita um tratamento. Porque, realmente, os professores, eles estão esgotados. Porque muitos professores são capazes, sim, de ver que tem alguma coisa diferente nessa criança, e tem muitos pais que não aceitam, eles precisam de ajuda.
né? E eles acabam passando direto para a gente, pedem uma avaliação, a própria escola pede para o pai fazer uma avaliação, alguns pais procuram sim, e aí eles acabam aceitando um pouco mais a condição do filho, porque você tem ali algo para comprovar para eles, para mostrar que realmente existe uma dificuldade ali neurológica comprovada no filho dele. Mas o que a Ana está falando, que ela trabalha com crianças especiais e que os pais ficam no luto da aceitação, né? Eu acho que tem muito a questão da idealização com coisa que vai existir filho maravilhoso, perfeito. Gente, todos nós vamos ter algumas coisas diferentes da expectativa e que o aprendizado do amor é justamente lidar com esse diferente, né? Sim. É uma grande oportunidade. E lá eles entram, né, no sonho do filho que eles projetaram e não é. Não é. É difícil a aceitação. Geralmente, pais de crianças especiais, eles precisam mesmo de uma terapia, porque enquanto eles não aceitarem, vai dificultar cada vez o desenvolvimento dos filhos. É ruim, não é ruim, em vez de estar ajudando o filho, eles querem poupar, né? Bom, não vamos falar que meu filho é isso, senão vai ter o preconceito da tia, dos amigos, daquele professor, ainda tem muito esse medo, esse mito, né? Ou foi castigo de Deus, né? Quer dizer, eu não merecia um filho com isso, para com isso, quer dizer. Exatamente, mas ainda isso existe, e muito. Né? Você tem que fazer todo um trabalho com esse pai e mostrar a evolução que esse filho pode ter. Né? Que ele tendo esse acompanhamento, o filho dele vai desenvolver muito melhor do que se não ter. Porém, existem pais, sim, que quando recebem um diagnóstico, eles ficam chateados e demoram para aceitar. Mas aceitam, pode ser demorar. Mas, geralmente, quando eles conseguem enxergar que aquilo está fazendo a evolução dos filhos, eles acabam conseguindo aceitar melhor. A Aline Moraes, que ela é uma estudante de nutrição e ministra da nossa comunidade, e ela tem uma pergunta, eu acho que mais adulta, né, sobre os adultos, né? Você viu aí? Muitas vezes se organizar, montar uma lista de tarefas, sentir motivado e não conseguir. Ainda depois tá. Sim, isso também é uma característica, porque o teu TDAH, ele procrastina tudo. Ele faz no 45 minutos do segundo tempo, quando não tem mais como fugir, você tem que fazer. Aí não acaba saindo algo tão legal. Mas na pressa... Eu sou TDAH, obrigado. Mas não é o fato de ter um nomezinho que justifica. Essa é uma característica do TDAH. O TDAH sempre faz isso. E isso que ela escreveu aqui, realmente, você faz uma lista, você fala que vai cumprir tudo aquilo, tal, e muitas vezes o TDAH não cumpre. Pode ser uma característica? Pode. Mas também pode não ser. Pode ser uma zona de conforto que ela cria, né, e que ela acaba que está com dificuldade de sair dessa zona de conforto também. Não dá para a gente falar é ou não é. Precisa ter aí toda uma avaliação por trás, uma anamnese, uma entrevista para a gente poder ver. Mas é uma característica, uma das características também. Tu tá em choque aí, padre? Tô tão feliz, verdade. O Lucas Eduardo tem perguntado, né? Não, ele está afirmando, né? Está afirmando aqui. E a Lúcia? A Lúcia? Lúcia Souza. Lucas Eduardo, ele está afirmando que o tratamento multidisciplinar tem dado resultado, né? Ótimo. E dá mesmo. É nítido. E a Lúcia? A Lúcia, não cheguei na Lúcia. Boa noite, eu vejo aí. Boa noite, eu vejo nos atendimentos que atender os pacientes não é fácil, mas o difícil é explicar para os pais que os filhos precisam de tratamento. Sim, é aquilo que eu estava falando, é muito difícil. Muito. Tem pais que são super bacanas, eles são super abertos, a criança tem um ganho, assim, maravilhoso quando os pais estão abertos, né? Mas, realmente, tem pai que não aceita. Né? Tem que fazer todo um trabalho com esse pai precisa ganhar uma confiança em você, no seu trabalho, para ele poder disputar, senão ele não vai disputar. Se ele perceber que você conhece do assunto, que você sabe o que você está falando, ele tem mais chance de te escutar. Mas você precisa convencer esse pai de que, realmente, o filho dela precisa de ajuda. O filho dele, no caso, ou dela.
E é bom dizer, né, nós estamos quase como uma liga de profissionais de educação aqui, né? Esse vídeo, esse bate-papo vai ficar no site da paróquia e vocês podem indicar, pegar o link, está lá na paróquia, São José Operário Campo Limpo, e fica acessível. Então, se vocês quiserem que alguém veja esse bate-papo para entender o que é TDAH, né, é só acessar e assistir o bate-papo, que vai estar lá disponível. E a gente tem profissionais do nosso projeto assistindo também, como a Bia. Oi, Bia, beijo para você, saudades. Saudade mesmo. Né? A gente fez o CEPS junto, a Bia faz uma afirmação aqui, ó. Eu preciso sempre fazer uma ou duas coisas ao mesmo tempo para me concentrar. Agora, por exemplo, estou arrumando um armário. Não acho legal isso. Porque a gente falou, né, que tem pessoas que desenvolvem esse tipo de estratégia para conseguir se concentrar. E aí ela acaba fazendo outra função para equilibrar o cérebro e se concentra. Talvez se ela ficar só com uma função, ela não consegue. Ela perde a atenção. Eu não consigo. Eu tenho que ter joguinho na minha frente, eu tenho que ter, sei lá, Clarissa na minha frente. De equilibrar o seu cérebro para você poder concentrar. Aí você presta atenção, você consegue. Agora você imagina... O Luiz Carlos também faz pergunta aqui. Ó, se for possível responder, gostaria de saber qual é a conduta a ser adotada com relação ao TDAH adulto. No adulto. Então, o TDAH adulto é a mesma conduta de uma criança, né? Precisa de uma entrevista com uma pessoa, né, ver como está esse TDAH dela hoje, se baixou, se não baixou, se ainda ele é um TDAH que prejudica demais essa pessoa, e aí seguir com orientações para um tratamento de terapia e dependendo do grau, né, de um psiquiatra ou de um neuro. Já tem um acompanhamento medicamentoso também. Mas o primeiro passo, eu acredito que seja ou ir a um psicólogo ou ir a um médico, né, um psiquiatra ou um neuro, para poder ver essas características e realmente poder dar uma orientação mais certa para a pessoa. Porque às vezes a pessoa pensa que tem, não tem. A gente precisa fazer um rastreamento mesmo. Não é tão simples diagnosticar o TDAH, porque ele confunde com outros transtornos. O TDAH confunde muito. Agora, um desabafo. Durante 2 anos, no início do projeto, a gente vinha lá do Paraíso até o Campo Limpo, eu dirigindo com 2 TDAH no carro. 2 ou 3, né? Eu estou sabendo agora que eu tenho muitas características de TDAH. Olha, eu descobri que eu gosto muito deles, porque vinha com o Francisco, a Bia, etc. Você imagina o que era um carro onde o assunto... 1 bilhão de assuntos todos ao mesmo tempo. A minha paróquia sabe disso, Eu tenho várias coisas para fazer o tempo todo, né? A gente está em pandemia, em confinamento, mais ou menos. Porque, assim, o confinamento está... Né? Está em não sair de casa. Não sair de casa, mas não fazer nada. O TDAH é exatamente isso. Ele não consegue ficar parado, como eu falei. Eu não sei se dessa movimentação para acalmar a mente. Se você pegar um TDAH e deixar confinado, ele não aguenta. Exato, eu não estou confinado. Ele precisa fazer algo para acalmar a mente. Por isso eu tenho redes sociais, eu tenho continhas para fazer, eu tenho missas. Tá, ó, passo com um beijo para vocês, tá? Me aguardem. Pastoral da Comunidade, que amanhã vai distribuir a cesta. Olha, tem mais... Aqui já falou do Lúcio? Tem uma pergunta ali, da Dolores. Sim. Né? O TDAH pode se dar em vários irmãos? Pode. Sim, cada pessoa é uma pessoa, né? Como é um quadro genético mesmo, sim, pode puxar. A possibilidade de ser mais frequente entre irmãos. Pode ser que dê em um, dê no outro, pode ser que dê em todos. Pode ser. É que nem olho verde, né? Alguns têm. Exatamente. Só eu tenho olho verde. Não é verdade. Não, ali é sorte genética, porque o pai não tem olho verde, a mãe não tem olho verde e os filhos têm. Meu avô tinha. Mas acertaram todos os recessivos. Cheio, né? Aqui, ó, a Vanessa diz... Na Ana, eu acho bacana a gente voltar na Ana.
Ela diz assim, é bom enfatizar o tratamento multidisciplinar e não apenas um especialista específico. Sim. Quer falar sobre isso, Clarice? Sim, foi o que eu falei desde o começo. Tem que ter uma equipe multidisciplinar, sim, para a criança ter um desenvolvimento maior. Então, é importante um psicólogo, um neuro ou um psiquiatra, um psicopedagogo. Eu sou super a favor, sim, porque essa criança, ela tem dificuldade, ou esse adulto tem dificuldade em várias áreas, né? A gente coloca um psicopedagogo para uma criança porque ela está em idade escolar, né? Um adulto talvez não precise, já é formado, já trabalha, mas é muito importante, sim, uma equipe multidisciplinar, não tenha dúvidas. Eu concordo com ela e desde o início eu estou colocando isso assim, é muito importante, porque geralmente as pessoas, eu vou só no médico ou só no psicólogo e já resolvo. Não, não é assim. Esse transtorno não é, ele precisa ter um respaldo por todos os lados. E no projeto é legal que a gente tem psicopedagogo, tem médicos, psiquiatras, tem você, tem psicólogos, já dá um bom mix. Sim. E é muito importante, quanto maior essa criança for respaldada, ou esse adulto, antes vai ter um retorno. Olha, tem aqui a Magda, né, que ela é mãe, ela é psicopedagoga, né, pedagoga. Ela diz assim, olha, tem 34 alunos, 14 estão precisando de diagnóstico urgente. Nossa. Porém, os pais não entendem que tem algo errado com o filho. Já tem uma mãe que foi fazer o diagnóstico na filha e o resultado não deu TDAH. Dá um alento aí, Clarice, só um alento para Magda. Magda, beijo para você. A Magda está num quadro bem difícil aí de se resolver, né? Mesmo porque teve uma mãe aí que aceitou, foi e não deu TDAH. Foi o que eu falei, o TDAH ele confunde muito com vários transtornos, né? E alguma coisa, talvez não é um TDAH, mas pode ser outra coisa. Existe um estudo sobre porcentagem da população que apresenta TDAH? Tem, se eu não me engano, são 8% das crianças de idade escolar, elas possuem TDAH, e a maioria é do sexo masculino. Adulto não tem? Adulto eu não tenho essa porcentagem, mas eu sei que crianças são, em média, 8% das crianças em idade escolar. Não? Característica, isso vale para adulto também. Sim, porque ele vai ter eternamente, né? Até morrer. Porque 8%, gente, vamos dizer, né, em cada 10, quase podemos dizer que um tem. Então, eu já vi estudos que falam de 5 a 8, eu já vi estudos de 8 a 11. Sim. Né? Então, a média é mais ou menos por aí. Então, você vê, não é tão baixo. É legal isso para os pais. Isso não é tão estranho, isso não é tão normal, isso é bastante comum, vamos dizer. Eu acho que o principal desafio dos pais é entender que o TDAH não é limitante. Né? Às vezes tem medo de entrar em contato com esse transtorno achando que o filho dele nunca vai ser nada, e não é. É um transtorno que a pessoa vai ser o que ela quiser. Olha aí o padre, não conseguiu? Gente, eu estou libertado, tá? Eu sei que eu sou TDAH, me aguardem, viu? Mas é engraçado que liberta mesmo. Pior que tem sobrinhos diagnosticando tios aí, tem um monte de gente que já está se apropriando dos seus conselhos. Então, teve um pai que foi buscar ajuda para avaliação do filho, né? E conforme eu fui fazendo a entrevista com ele, colocando algumas características para ele, ele olhou para mim e ele falou a mesma coisa que o padre falou: obrigada, você me libertou. Porque eu sempre achei, eu nunca fui cuidado, né? Porque nunca me diagnosticaram com TDAH, então eu sempre achei que eu não era capaz, tanto que ele não conseguiu uma faculdade, ele não conseguiu um emprego, né? Ele já está com 40 anos e não conseguiu. E hoje, lá no consultório, ele conseguiu entender que ele também era portador do transtorno de déficit de atenção, né? E que ele não foi cuidado. E que ele queria fazer completamente diferente com o filho. Porque o filho tivesse um desenvolvimento que ele não conseguiu ter. E ele falou isso para mim: obrigada por tudo isso que foi libertador, eu vi tudo, hoje eu sei o que eu tenho. Ele me contava que ele ia para a escola, ele perdia o ponto de ônibus. Né? Ele ficava fazendo outras coisas, lendo, escutando música, o ponto passava, ele tinha que voltar tudo. Né? Então, você vê, assim, são coisas que acontecem mesmo com o pessoal que tem o TDAH.
Clarissa, a finalidade da gente é o bate-papo aí, pegando essas perguntas e brincando, e batendo papo mesmo. Só que quando você topou fazer essa conversa, você deve ter pensado em coisas que era importante falar, né? Não sei se você já tocou em tudo, mas como a gente está mais ou menos a 10 minutos do final, né? Tem algo que você queria falar e que você ainda não teve oportunidade? Não, a única coisa que eu queria deixar muito claro é que se os pais, tios, irmãos, quem for, de conseguir enxergar que alguém da família pode ter alguma dessas características e está com um prejuízo considerável, para buscar ajuda. Porque quanto antes buscar essa ajuda, antes a criança ou o adulto, quem for, vai desenvolver. E que não tenha medo, porque não é um transtorno limitante. A pessoa vai ser o que ela quiser na vida dela. É mais difícil? É mais difícil. Ela vai ter que buscar estratégias, tratamento? Vai sim. Ela vai ter no meio do caminho derrapagem? Vai ter também. Né? Mas não vai limitar ela vai ser o que ela quiser ser. Então, a importância de buscar ajuda o quanto antes, para ela desenvolver o quanto antes. Quanto mais segura essa pessoa, né, dos tratamentos que hoje em dia a gente tem, mais difícil vai ser para essa pessoa, mais você está prejudicando e não ajudando. Né? Mesmo porque o TDAH não é um coitadinho, ai meu Deus, coitadinho, ele tem TDAH. Não, ele tem que entender que ele tem e buscar estratégias para lidar com isso e viver como outra pessoa qualquer. Né? Ele não é uma pessoa ali que ele não. Se você pegar um autismo grave, uma pessoa que não vai conseguir, né, desenvolver um trabalho, não vai conseguir ter o seu dinheiro, se autossustentar, não. O TDAH não tem nada. Por mais que seja um TDAH grave, ele bem cuidado, respaldado, ele vai conseguir. Perfeito. Tem uma pergunta assim: por onde começa? A Edna Farias está perguntando. E devemos procurar qual especialista de princípio? Então, ou um psicólogo, né, ou um psiquiatra, ou um neuro. Para poder, porque assim, se a pessoa for no psicólogo, o psicólogo vai diagnosticar, pode já aplicar essa avaliação neuro, e ela já vai ao médico com uma posição. Olha, eu fiz a avaliação neuropsicológica e apresentou isso, isso e isso. Né? E aí vai ajudar o médico a dar esse diagnóstico, porque os médicos também pedem para a gente essa avaliação. Está muito comum os médicos, quando eles estão na dúvida do diagnóstico da pessoa, eles pedem essa avaliação para poder ter uma certeza. Então, se você vai a um psicólogo primeiro, você já pode fazer essa avaliação e levar depois ao médico, para ele te medicar ou não. Né? E o psicólogo também já consegue ver se é um TDAH grave ou não, se precisa ir ao médico ou não. Né? Agora, se ela for ao médico, ele também vai conseguir diagnosticar. Né? E aí, esse médico, depois, se ele ficar com alguma dúvida, ele vai devolver para o psicólogo para fazer essa avaliação neuropsicológica, para poder ter mais certeza do quadro. Mas qualquer profissional pode diagnosticar. Um psicopedagogo, um professor, eles conseguem ver e aí eles podem encaminhar. Então, dá para partir esse início de vários lugares, mas se tiver que escolher um, eu acho que iria primeiro ao psicólogo, porque você já pode fazer a avaliação e levar ao médico. Olha, tem uma esposa que está colocando aqui a mensagem que ela vai levar o marido para fazer o diagnóstico com você. Tá ótimo. Aguardo com o maior prazer. Eu recomendo não aceitar, não, tá? Ah, é? A Sandra. Não, o ioiô não. O ioiô você não aceita, não. Não, ele é hiperativo, ele é que nem eu. Super criativo, não presta atenção só em uma coisa. Mas a Dolores, a Dolores já falou. Super inteligente, entendeu? Mas é uma pessoa que, assim, não dá uma coisa para ele fazer sozinha, porque ele não consegue. Tem que ser... E geralmente, o TDAH não consegue chegar no final. Cuidado a ele. Ele acaba mudando para uma coisa e não termina uma e já muda para outra. Sim. Mas a Dolores falou que... Você que nem eu. A Dolores falou, a prova que o TDAH não limita. Não limita mesmo, não limita. A pessoa vai ser o que ela quiser. É que existem graus, desde um leve, né, até um mais grave e com comorbidades também, que talvez geralmente vem acompanhado de ansiedade e depressão. Mas não limita a pessoa em nada.
Vai depender muito também do grau da pessoa, mesmo um grau alto, ela bem tratada também não vai limitar. E achar os seus espaços, os seus caminhos, as suas tarefas, etc. Um TDAH apaixonado pelo que faz, ele é melhor do que uma pessoa sem TDAH, porque ele cria um hiperfoco, faz aquilo extremamente bem feito. Bom, é isso mesmo. Eu sou apaixonado por ser padre. Então, minha paróquia me aguarde, tá? Gente, agora ele vai ter a desculpa que é TDAH. Aguenta. Mas isso os TDAHs fazem, viu? Eu sei. Esse TDAH, por isso que eu não prestei atenção. Emocionado. Eles muito usam também disso. Claro, ué. Bom, Clarissa, primeiro, obrigado, muito obrigado. Imagina, obrigada eu. Esclareceu muito. E é esse o objetivo que a gente tem com o bate-papo. É permitir levar essas discussões, ajudar as pessoas a pensarem, não é fazer diagnóstico, não é dar receita, né? Mas é acrescentar informação, né? E daí, lembrando, este vídeo vai estar disponível lá no site da paróquia para vocês, no YouTube, né? A outra coisa que a gente falou, existem os terapeutas no projeto, se for o caso de avaliação, a gente fazer um bem bolado aí com a Clarissa, e principalmente essa coisa, se está difícil, tem muito educador, quer levar alguém do projeto para fazer um bate-papo com os pais, etc. Sim, ótimo. Eu tenho que interromper. Os comentários são assim: Clarissa, você tem que voltar, pelo amor de Deus, você é esclarecedor, tem que falar. Então tá. Tá aqui, ó. Aqui, ó, obrigado. Já tá combinado que a gente tinha 2 temas com a Clarissa, ela não pôde fazer semana passada, mas a gente quer um dia bater papo sobre depressão, os tipos de depressão, né? Como lembra, funciona. Sim, claro. Então, talvez em julho, talvez não, dá para vir em julho, a gente marcar um sábado? Dá sim. A gente tem a semana que vem a conversa com o Paulo, que é outra dimensão que até surgiu aqui, né, da questão dos pais com vícios, etc. Só um pouquinho. Gente, é o seguinte, vocês estão vendo a gente, eu acho que o bate-papo não tem que terminar. O que vocês acham? A gente tem que continuar o bate-papo e tem vários terapeutas aí do projeto que podem colaborar. O que o pessoal acha? A gente continua o bate-papo ou encerra aí quando acabar a pandemia? Eu acho que tem que continuar. E eu também acho. Lá, continua, pessoal. Eu aprendo muito com esse bate-papo. É verdade. Fora que é delicioso, né? E a população participa, é muito gostoso. Muito gostoso. E a gente mata a vontade de hoje conviver, foram né? quase 60 pessoas. Hoje quase 60 aparelhos. Vendo a gente, fica gravado, e a gente, né? E nesse sentido, assim, a semana que vem a gente tem o Paulo, ele tem que sair. O Paulo e a esposa dele, que é uma psiquiatra, e nós vamos falar sobre vícios e compulsões, que é uma coisa que a gente percebeu que está acontecendo na pandemia, pessoas comendo demais, ou bebendo demais, né? Ou jogando demais, ou maratonando demais. Tudo isso é vício, quer dizer, mecanismos que a gente tem. E no final do mês a gente vai ter a doutora Yara Malk, que vai estar falando de pedir para ela, né, que é uma coisa que a gente tem visto que tem dado muita briga, muita explosão emocional, a coisa de estar confinado está trazendo agressões, brigas, etc. Então a gente já tem 2 temas pensados para os próximos 2 sábados, e estamos montando a agenda para julho. Uma delas é a Clarissa, toparia falar, né, dos tipos de depressão, que muitas vezes é coisa química mesmo, né? Sim. Não é só psicológica, não é só... Tem os 2 tipos, mas muitas vezes é química. Muitas vezes é química, e as pessoas não sabem e não acreditam nisso. Uma delícia poder bater papo, e se quiserem, os educadores falar assim, não, queria uma palestra com os pais, e daí a gente planejar um jeito dos pais se envolverem. Eu acho que não pode ser uma coisa assim, senta aí que a gente tem coisa para te falar.
é aquela coisa de envolver pais. Fala assim, olha, tem uma porcentagem de jovens que tem essa característica, vamos entender para a gente poder fazer uma avaliação e não ficar com preconceito e não discriminar, né? Isso, eu acho que é uma forma de fazer um approach legal e de levar esses pais, porque senão fica esse sentimento que a gente percebe, os educadores muito solitários, né? Isso... Eles pedem muita ajuda, mas com razão. Com razão, com razão. Então, acho que é uma fala do projeto que professores, educadores, vocês não estão sozinhos, a gente vai tentar apoiar, vai tentar ajudar nisso daí, né? E é isso, de Oliveira. Né? Tem que passar uma coisa. Muito obrigado. De nada. Tem um monte de gente aqui que está elogiando demais, pedindo para você voltar, para continuar. Né? Se quiser, a Aline pode colocar meu telefone aqui embaixo, se alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa, pode me mandar uma mensagem, perguntar. Eu tentei falar da forma mais clara possível, não usar muito termos técnicos, né? Mas caso alguém ficou com dúvida, alguma coisa, pode me perguntar. Estou à disposição. Perfeito, perfeito. Né? E nisso, Aline, pode voltar. Oi. Obrigado pelo apoio, Aline. Obrigada, Aline. Imagina, eu que agradeço. E dessa forma, mais uma vez, um bom fim de semana, né? E a gente se encontra semana que vem. Então, até semana que vem, pessoal. Bom final de semana para todos. Isso. Amanhã a gente conversa na missa, né? Obrigado a todo mundo por ter participado. Obrigado, Aline, Clarissa. Obrigado, viu? Beijo. Imagina, beijo. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite.